A alienação do Flamengo na Libertadores passa e muito pelo nome do Tite. E cada dia que passa, a gente fica cada vez mais surpreso por um técnico que pode não ser espetacular, pode não ser renomado na Europa, mas por ter experiência de ter treinado a seleção brasileira, de ter feito os bons trabalhos, principalmente no Corinthians, pegar um elenco como o do Flamengo e não conseguir fazer jogar. O Tite está praticamente há um ano e na noite dessa quinta-feira foi eliminado pelo Peñarol de forma justa, porque é um time apático, é um time que não consegue fazer superioridade ao adversário e que não consegue botar em ação aquilo que pode funcionar por conta do elenco completamente estrelado. E a gente vai falar como que o Tite ele tem culpa disso, como que o Tite não conseguiu fazer o Flamengo jogar durante todo esse período e que também a diretoria tem culpa, principalmente na renovação de alguns jogadores. O Tite, ele assume o Flamengo depois de a escolha de técnicos completamente aleatórios de estilo de jogo, mas que aposta muito mais na experiência, porque o Tite ele pega o Flamengo no momento em que o Flamengo está em queda, mas por conta da experiência, por conta de conhecer alguns jogadores, acredita-se que o Tite pode fazer um bom trabalho. Só que, chega nos momentos decisivos, a gente vê que o Flamengo ele não funciona. Apesar de no início do ano, o Flamengo ele ter apresentado um bom momento ali para o torcedor, fica nítido que depois do tempo isso não funcionou. E contra o Peñarol ficou muito nítido isso, porque para quem não sabe, o Peñarol, dentre todos os participantes das quartas de finais da Libertadores, ele é o que tem menos posse de bola. É um estilo do Diego Aguirre. Aliás, o Peñarol, um time que não chega na semifinal da Libertadores desde 2011. Então, um time que, por mais de uma década, ele já está desacostumado a chegar em grandes decisões. E o Flamengo, pelo contrário, ele está acostumado. Então, espera-se que o Flamengo, por conta de ter mais dinheiro, por conta de ter mais poderio, né, por conta de ter mais elenco e mais capacidade técnica, vai passar e vai passar por cima. E não foi isso que aconteceu. O Flamengo ele é barrado na defesa do Peñarol. Uma defesa postada, bem postada, que apostava no contra-ataque, mas você tem qualidade para conseguir furar essa defesa. Um De La Cruz que não fez uma boa apresentação, o Arrascaeta que ficou devendo demais e principalmente pelos lados. Com o Bruno Henrique, você vê que o Flamengo ele falta força, ele falta repertório e que ele perde muito da sua referência. Sem um centroavante de fato, que é o Pedro. O Flamengo ele joga hoje em função de um centroavante. Ele não é mais aquele Flamengo que ele tem um ponta de lança como o Gabigol em 2019, que ele tinha muita essa movimentação entre Bruno Henrique e Gabigol, que confundia muito a zaga adversária por conta da intensidade. Hoje não, o Flamengo ele cruza muito a bola visando um centroavante. E a ausência do Pedro ela pesa bastante. Só que, mesmo com a ausência do Pedro, você tem grandes nomes que conseguem desconcertar. E você vê que o Gerson não fez um grande jogo. O próprio Arrascaeta, como eu falei. O próprio De La Cruz, que foi contratado para decidir. Bruno Henrique. E fica também muito nítido no final do jogo. Quando o Tite ele bota o Gabigol e a gente vê que por que ele não colocou o Gabigol. O Gabigol ele está completamente fora de forma. Ele não consegue mais ter intensidade. E praticamente ele fica como um peso morto dentro do campo. Não que ele faça pouco caso, não é isso, mas porque ele não consegue mais correr como antes. E aí precisa de cada vez mais que a bola chegue nele e cada vez mais perto do gol. Mas como é que você vai fazer isso com um time que não finaliza, com um time que tem pouca intensidade? Porque o Flamengo ele irrita a maior parte do seu torcedor por ter um toque de bola completamente lento. Ele toca, às vezes cruza, aí ele volta, ele não consegue finalizar a jogada. E principalmente para um time que precisava reverter o placar, fica uma vergonha. Por quê? Porque o Flamengo precisando reverter o placar, ele com 62 minutos, ele tinha dado 5 finalizações. E o Flamengo terminou o jogo com apenas 2 finalizações no alvo. Como que um time que quer reverter um placar finaliza apenas 2 vezes no alvo? Isso não existe. Isso é falta de repertório. E principalmente de forma defensiva, o Flamengo sofre. O Flamengo teve chance de tomar o gol contra o Peñarol e tomou o gol no contra-ataque no Maracanã. Então vai por terra a defesa que eu fazia, inclusive, para o Tite, que o Tite poderia trazer uma solidez defensiva para o Flamengo, fazer o Flamengo parar de sofrer gols, e não é isso que aconteceu. O Flamengo ele não tem segurança, o Flamengo ele não tem repertório, e ele é um time monótono, ele é um time apático e completamente lento. Dando a impressão, inclusive para o torcedor, que o mesmo Peñarol se enfrentar o Botafogo com a intensidade do Botafogo, o Botafogo vai passar. E aí a gente fica se perguntando, cara,
como que isso acontece? Por que que um time com um elenco como esse não consegue jogar? E aí não tem como a gente não falar que a culpa é do Tite. Muito é também da culpa da diretoria. Por quê? Porque preferiu renovar com alguns jogadores que não podem mais entregar aquilo que entregavam. Um do caso do Gabigol, outro caso, por exemplo, eu ainda acredito na força de potencial do Bruno Henrique, mas tem jogadores que você vê nitidamente que não conseguem mais entregar. Mas, mesmo assim, por conta da estrela, por conta da experiência, eles podem entrar no segundo tempo, como é o caso, por exemplo, do Gabigol. Mas, se você quer renovação, se você quer um ambiente mais limpo, digamos assim, e que o time ele apresente mais vigor físico, não é com esses jogadores que você vai contar. Então, fica nítido que o Flamengo é um time mal treinado, ele é um time apático e ele é um time que não pode dar esse tipo de resposta para o seu torcedor. Não tem cabimento. Você tem jogadores que fizeram parte de Copa do Mundo, fizeram parte de grandes times e jogadores completamente experientes. Não pode o Flamengo de jeito nenhum deixar de dar uma resposta para o seu torcedor falando, olha, a gente vai lutar. Porque a impressão que fica é que o Flamengo não lutou em momento nenhum. Teve mais a posse, mas teve pouquíssimas finalizações. Você está atrás de um placar. Você pode estar enfrentando um time grande, como é o Peñarol, mas você tem mais time no papel, você tem mais experiência. Como é que pode não dar uma alternativa para o seu torcedor, uma resposta para o seu torcedor? Então, fica-se aquela impressão de que, o Tite não se renovou da seleção brasileira, ele não conseguiu trazer novas características e novas táticas para o seu trabalho, porque uma das críticas da seleção brasileira é que o Tite ele não tinha repertório tático, ele ficava preso a praticamente 2 esquemas, e isso acontece no Flamengo. E o time do Tite ele não consegue ter intensidade, assim como a seleção brasileira também não tinha intensidade. Era uma seleção que tinha muita posse, muito volume de jogo, mas é uma seleção que não conseguia marcar. É uma seleção que tinha dificuldade um pouco de roubar a bola. Isso ficou nítido na Copa do Mundo e isso volta para o Flamengo também. Então, aquele meu vídeo que eu fiz no início do ano, falando que se o Tite não consertasse a defesa, o Flamengo não ia ganhar nada, isso se repete. Infelizmente, a solidez defensiva não veio e o Flamengo ele paga o preço por se mostrar um time tão incompetente de conseguir mostrar uma superioridade ao adversário, e muito passa pelo seu técnico. Quero saber o que você acha, não esquece de deixar o like, se inscreva no canal, tamo junto e até a próxima. Valeu!